Imagina a cena. Um exército estrangeiro acabou de marchar sobre um território. Uhum. As fronteiras caíram, as forças de defesa foram, completamente desarticuladas e uma nova autoridade assumiu o poder. O pior cenário possível. Exato. O natural, se a gente olhar para toda a história humana, seria que os povos conquistados estivessem em luto absoluto, né, chorando a perda da soberania ou conspirando nas sombras para, sei lá, uma rebelião sangrenta. Com certeza. Mas, bizarramente, a cena descrita no nosso texto de hoje mostra essas nações conquistadas aplaudindo de pé e gritando de alegria para o rei que os subjugou. Parece loucura. Parece muita loucura. E é com essa imagem bem provocativa que a gente dá as boas-vindas a mais um mergulho profundo. E para começar com o pé direito, que a luz e a sabedoria divina guiem o dia de cada ouvinte e que tenha uma semana abençoada e repleta de paz. Amém. É muito bom estar aqui de novo. É excelente ter a companhia de quem acompanha a gente, quem valoriza essa busca por conhecimento e não se contenta com respostas fáceis, né? Uhum. Hoje, a gente tem em mãos uma seleção de fontes absolutamente fascinante. O texto do Salmo 47. Um texto incrível. Muito. Acompanhado das notas teológicas da Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada e os comentários magistrais do acadêmico Allen P. Ross. E o nosso objetivo aqui é explorar um manuscrito antigo que, contrariando toda a lógica da época, pinta um quadro vibrante de unificação global. É um grande prazer fazer essa investigação e, olha, o que torna esse material tão rico é justamente esse contraste chocante, sabe? O contraste com o próprio ambiente histórico dele. Total. Porque quando a gente analisa a literatura e a arqueologia do Antigo Oriente Médio, olhando para os impérios assírio, babilônico ou o egípcio... Sim, os grandes impérios. Isso. As narrativas de vitória são quase invariavelmente gráficas e brutais, né? Os reis da antiguidade registravam os triunfos esculpindo em pedra imagens de inimigos sendo humilhados. Nossa, arrastados por ganchos empalados, aquelas coisas terríveis. Exatamente, coisas horríveis. A glória de uma nação dependia da humilhação absoluta da outra. Mas o Salmo 47 subverte essa expectativa de uma forma espetacular. Subverte muito, porque a gente tem aqui um cântico que é inegavelmente focado no Deus de Israel, descrito como o grande rei, mas que logo de cara faz um convite aberto para que todas as nações da terra batam palmas e se alegrem. Pois é. Quer dizer, a vitória de Israel não resulta no silêncio aterrorizado dos gentios, né? Mas numa festa global. Não é um clube exclusivo. Não, de jeito nenhum. Então vamos empacotar isso. Como um texto que nasce num contexto geográfico e histórico tão tribalista, onde cada povo tinha seu Deus lutando por território, como ele consegue dar esse salto gigantesco para uma visão onde a humanidade inteira é convidada para a mesma celebração? Bom, o que é fascinante aqui é começar pela própria classificação acadêmica desse texto, sabe? Tá. Nos estudos bíblicos, o Salmo 47 é categorizado como um salmo de entronização. Entronização, ok. Isso. Ele faz parte de um bloco teológico muito específico, junto com o Salmo 93 e os Salmos de 95 a 99. A premissa fundamental que o Allen P. Ross e as notas de estudo estabelecem logo de início é que a gente não está lidando só com o relato de um evento que já passou. Ah, interessante. O Salmo precisa ser lido com uma lente profética, sabe? Ele é uma janela para o reino vindouro de Deus. Então não é só olhar para trás. Exato. Sim, Israel experimentou pequenas amostras históricas desse reinado, claro. Mas o alvo do texto está lá no futuro. Uma era definitiva onde a fragmentação e a hostilidade inerentes à nossa espécie vão dar lugar a um reinado universal, soberano e, crucialmente harmonioso. Nossa, é como se o autor estivesse usando as tintas e os pincéis do próprio tempo dele para pintar um quadro de um futuro inimaginável. Perfeita analogia. E que quadro vívido, né? Porque se a gente olhar para os primeiros 2 versículos, a instrução não deixa margem para dúvida. Tá lá, batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo. E aí o versículo 5 adiciona uma trilha sonora, ensurdecedora, a isso, mencionando que Deus subiu em meio a aclamações ao som de trombeta. A dimensão sensorial é avassaladora aí. A repetição do imperativo para cantar louvores, que aparece 4 vezes,
só no versículo 6. 4 vezes? Sim, 4 vezes. Isso cria um ritmo de urgência, sabe? Uma cadência de alegria que é quase física. A gente quase pode ouvir o barulho dessa celebração só de ler as palavras. Se a gente fosse tentar traduzir isso para o nosso mundo contemporâneo, seria, sei lá, a analogia seria um gigantesco desfile de vitória ou talvez a posse cerimonial do líder mais popular do planeta, né? Com certeza, aquelas ruas lotadas. Isso, onde a emoção coletiva simplesmente toma conta. Aquela energia contagiante, confetes chovendo, o som de instrumentos de sopro reverberando nos prédios. Exato, uma festa monumental. Mas isso levanta uma dúvida mecânica importante aqui. No contexto original do antigo Israel, o que exatamente estava servindo de gatilho para essa festa toda? Boa pergunta. Tipo, o que acendeu a faísca para essa explosão de barulho e alegria? Então, essa pergunta leva a gente direto pro chão de fábrica da história bíblica. As notas da Bíblia de estudo dão pra gente o contexto provável que inspirou essa cena. Tá. Os versículos 5 a 7 evocam um evento litúrgico e político enorme, que foi a subida da Arca da Aliança para residir permanentemente em Jerusalém. A arca. Isso. Esse episódio está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Lá, o texto diz que o rei Davi e todo Israel trouxeram a arca em meio a aclamações e ao som de trombetas. Igualzinho no Salmo. E, pro pessoal que nos ouve e talvez pense na arca só como aquele artefato dourado do filme do Indiana Jones, né? Clássico. Por que mover uma caixa de madeira e ouro de um lugar para o outro gerava uma comoção nacional dessa magnitude? É porque, na teologia e na mentalidade do antigo Israel, a arca não era só um objeto religioso, sabe? A tampa da arca, que era conhecida como propiciatório, ladeada por querubins de ouro, era considerada tipo o estrado literal dos pés de Deus na terra. Caramba, o estrado dos pés. Exato, a presença divina estava intimamente e fisicamente atrelada àquele espaço. Então, mover a arca para Jerusalém não era só uma mudança de mobília sagrada. Claro que não. Era a declaração política e espiritual suprema de que o rei divino estava entrando na capital, centralizando seu poder e assumindo oficialmente o seu trono entre o seu povo. Era o dia da coroação. Sim, exatamente. A posse oficial com direito a todo o protocolo de Estado, né? A capital agora abrigava o seu verdadeiro soberano. Exato. Contudo, e aqui está a genialidade do texto, o salmista se recusa a restringir esse rei às fronteiras puerentas de Canaã. O versículo 2 declara categoricamente que o Senhor Altíssimo não é apenas formidável, mas é o grande rei de toda a terra. De toda a terra, uau. Ele não é um monarca tribal. Aquela aclamação ruidosa que acompanha a subida da arca pelas ruas de Jerusalém é tipo só um ensaio, sabe? Um microcosmo de uma aclamação muito maior e futura que vai abranger, nas palavras do versículo 1, todos os povos. Olha, aqui é que fica realmente interessante. E é onde eu preciso fazer um pouco o papel de advogado do diabo, porque a gente tem um elefante na sala. Vamos lá. Essa ideia poética de um rei de toda a terra esbarra num paradigma de realidade brutal quando a gente continua a leitura. Porque logo nos versículos 3 e 4, o tom festivo parece dar lugar a um jargão militar pesado, né? O texto diz o seguinte: ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança. É forte. Muito forte. Não tem como dourar a pílula aqui. Isso soa puramente como dominação militar, um imperialismo clássico. Sim, soa mesmo. Então a gente tem um paradoxo gigante. Eu olho para o versículo 1 e vejo as nações estrangeiras batendo palmas e gritando de alegria. Mas olho para o versículo 3 e vejo essas mesmíssimas nações sendo esmagadas debaixo dos nossos pés. Como a conquista militar se transforma em alegria? É a grande questão. Por que diabos os conquistados estão aplaudindo de pé? Porque é muito fácil ler a expressão "pôs as nações debaixo dos nossos pés" e interpretar isso exclusivamente pela lente do triunfalismo violento que definiu a história humana, né? Exato.
porque é o que a gente conhece. Pois é, e, para sermos justos com o texto, o Allen Pross e as notas de estudo reconhecem que teve uma dimensão histórica real nisso. A subjugação de nações inimigas foi experimentada por Israel, por exemplo, lá nas campanhas narradas no livro de Josué. Teve guerra real. Teve guerra, teve conquista territorial, teve sangue. Mas espera, dizer que no futuro vai ser bom não é só uma forma teológica de passar um pano para a violência do passado? Como assim? Sabe aquele discurso de, sim, nós subjugamos vocês ontem com a espada, mas no futuro vocês vão entender e vão até gostar disso. Entendi o ponto. Como o Allen P. Ross defende isso sem cair numa apologia à opressão. Essa é a intervenção fundamental que a gente precisa fazer aqui. O Ross argumenta de uma forma muito sofisticada que o Salmo não está dizendo que os gentios vão passar a amar seus opressores israelitas. Tá. A mudança de paradigma está na figura do rei. A subjugação histórica de Canaã foi só um prelúdio imperfeito. Segundo Ross, o Salmo aponta para o que a teologia chama de era milenar. Era milenar. Isso, um futuro escatológico onde o próprio Deus governa. E a mecânica dessa alegria é que a natureza desse governante é diferente de qualquer rei humano. O motivo para os povos baterem palmas não é uma, síndrome de Estocolmo coletiva. Ainda bem, né? É que, nessa era, as nações deixam de ser prisioneiras de guerra, amordaçadas e forçadas a aplaudir sob a mira de lanças, para se tornarem participantes de um reino de justiça absoluta. Entendi. É como se fosse uma daquelas aquisições corporativas hostis, sabe? Como assim? Imagina que alguém trabalha numa empresa com uma cultura terrível, chefes tóxicos, e de repente uma mega corporação estrangeira compra a empresa de forma agressiva. O pesadelo do mundo corporativo. Exato. Num primeiro momento, todos os funcionários entram em pânico absoluto, achando que vão perder os empregos que foram conquistados e subjugados. Mas logo no primeiro mês, eles descobrem que o novo CEO não apenas garantiu o emprego de todo mundo, mas dobrou os salários, instituiu benefícios incríveis e resolveu todos os abusos que aconteciam lá dentro. Ah, que analogia boa! A subjugação inicial se transforma rapidamente em alívio e até em aplausos, porque o pessoal percebe que a nova autoridade é infinitamente melhor e mais benevolente do que os antigos líderes corruptos que eles tinham. A submissão traz benefícios, não exploração. Perfeito! Essa é uma analogia excelente para explicar o mecanismo social do Salmo. O medo inicial da conquista dá lugar à reverência alegre diante da justiça. Legal. E tem um fundamento legal muito antigo para isso dentro da Bíblia, que as nossas notas de estudo fazem questão de destacar lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. A promessa feita a Abraão. A famosa promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Exatamente. A eleição de Israel nunca teve como objetivo final o exclusivismo. Israel foi chamado para ser o canal através do qual a bênção de Deus fluiria para o resto da humanidade. Entendi. Portanto, as nações aplaudem no Salmo 47 porque percebem que essa subjugação sobre o reinado divino não visa aniquilar nem escravizar ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário, visa integrar. Elas finalmente estão vivenciando a promessa abraâmica na sua plenitude. O governo justo de Deus erradica a opressão que os próprios líderes dessas nações exerciam sobre elas. Olha, isso muda absolutamente tudo na forma como a gente lê o texto. Em vez de ser um manifesto de triunfo nacionalista e exclusão, é uma profecia de inclusão global. Exato. A alegria relatada no versículo 1 vem do fato de que, sob a autoridade desse rei soberano, o caos geopolítico e a opressão sistêmica finalmente acabam. E a resistência contra a autoridade divina cessa, né? E, em troca, a benção flui. Sim. E se a gente conectar isso a um contexto maior, vamos entender que a submissão a um governante perfeitamente reto e incorruptível elimina a própria necessidade da guerra. Uau. Verdade. Quando a autoridade suprema garante equidade, a reação lógica e natural daqueles que estão sob esse guarda-chuva não é o ressentimento ou o desejo de rebelião, mas sim o louvor e a aclamação. É o fim da ansiedade global. O que dá pra gente a ponte perfeita pro clímax dessa composição, né? Que se desdobra nos versículos 7 a 9. A gente já decifrou o enigma.
de que esses súditos internacionais são voluntários e que a alegria é genuína, motivada pela justiça do novo governo. Uhum. Então, o salmista pinta uma cena final que é de arrepiar. No versículo 9, os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão. Uma imagem poderosa. Vamos visualizar isso. Pensa nos maiores líderes de facções historicamente rivais de hoje. Chefes de Estado globais que passaram décadas sancionando uns aos outros, disputando fronteiras com frotas de guerra, alimentando ódios seculares. Um cenário bem familiar, infelizmente. De repente, a imagem é de todos eles abandonando as trincheiras intelectuais e militares, caminhando desarmados para se sentarem à mesma mesa, unidos sob a mesma bandeira divina e sentando-se junto com o povo do Deus de Abraão. É o selo dourado no cumprimento daquela promessa de Gênesis que a gente discutiu. O momento em que as fronteiras étnicas e nacionais se dissolvem no que diz respeito ao acesso a Deus. Que incrível! Os gentios se reúnem não como convidados de segunda classe, mas como co-cidadãos, adorando com o povo escolhido. O status de herdeiro da bênção abraâmica é formalmente estendido aos líderes e príncipes de toda a terra. A reconciliação é total. No entanto, ao lermos o finalzinho desse versículo 9, tem uma construção frasal que me chamou muita atenção. Qual? O texto diz que esses príncipes se reúnem porque a Deus pertencem os escudos da terra. E aí conclui afirmando que ele se exaltou gloriosamente. O que essa referência metafórica aos escudos significa tecnicamente? Porque o autor não falou de coroas ou tronos. Como a gente deve interpretar essa figura de linguagem específica? Bom, o uso da palavra escudo carrega um peso político e militar tremendo no mundo antigo. Um escudo não é só um pedaço de metal ou madeira usado para desviar flechas, sabe? Tá, é um símbolo. Exato, ele representa o sistema de defesa, os exércitos, as políticas de segurança nacional, os próprios monarcas e nobres, cuja função primordial era proteger suas terras. Um escudo é o símbolo máximo do esforço humano para manter soberania, independência e controle sobre o próprio destino através da força. Então, quando diz que esses escudos pertencem a Deus, significa que as nações estão formalmente transferindo o monopólio do poder. Nossa. Elas estão reconhecendo que todo o poder humano, toda a capacidade de fazer a guerra e de ditar o destino das nações e toda a ilusão de que o homem pode governar a si mesmo com autonomia absoluta devem ser entregues nas mãos do rei de toda a terra. É o desarmamento voluntário da humanidade. Que imagem forte! Os governantes reconhecem que as estratégias de defesa deles são obsoletas diante da soberania divina. Eles literalmente depõem as armas e as vaidades aos pés do trono. O instinto humano de autodefesa e autopreservação violenta é finalmente rendido a um protetor infinitamente mais capaz. Sem tirar nem pôr. O trono, estendendo-se do seu santuário em Jerusalém, passa a ser o ápice da pirâmide de autoridade absoluta, sobre o qual toda e qualquer forma de governo humano, não importa quão poderosa seja, se curva de bom grado. Sim. E é aqui que o comentário do Alan P. Ross faz uma ponte teológica extraordinária e indispensável com o Novo Testamento. Opa, conta mais. Ele não permite que a análise fique presa ao antigo Israel. O Ross conecta a teologia e a expectativa do Salmo 47 com a famosíssima passagem do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Aquela da exaltação de Cristo. Essa mesma. Lá, descrevendo a exaltação suprema, o Paulo afirma categoricamente que, no futuro, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Uau! Então, o que o autor do Salmo 47 enxergou lá atrás, de forma poética e auditiva, com barulho das trompetas e palmas das nações, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, transforma numa certeza cosmológica inabalável. Exatamente isso. O conceito de todo joelho se dobrará é tipo a versão apostólica dos escudos da terra sendo entregues a Deus. Uma observação brilhante. A essência é rigorosamente a mesma, o reconhecimento universal e inevitável da supremacia de Deus.
E o Ross não deixa isso só no campo do debate intelectual ou acadêmico. Tem aplicação prática. Ele extrai uma aplicação prática vital. Ele destaca que ler e compreender a expectativa desse salmo tem uma função psicológica e espiritual profunda hoje em dia. Como assim? Vamos pensar na nossa realidade atual. A gente vive numa era de angústia crônica, né? Tem guerras pipocando em vários continentes, incertezas econômicas, pandemias, líderes ameaçando usar arsenais nucleares. Todo dia uma manchete desesperadora. Pois é. Os escudos da Terra, liderados por homens falhos, estão constantemente colidindo uns contra os outros, causando sofrimento massivo. Total. Para quem mantém a fé nas promessas descritas nessas fontes, ter a garantia absoluta de que a história humana tem uma linha de chegada fixa, pacífica e regida pela justiça incorruptível de Deus traz um encorajamento monumental. É uma âncora para a sanidade mental, não é? Com certeza. Porque a gente abre os portais de notícias diariamente e é bombardeado por narrativas de fragmentação, tratados diplomáticos virando pó, extremismos ganhando força. Se a gente olhar só para o caos da nossa pequena janela temporal no presente, a reação mais lógica seria o cinismo e o desespero de achar que a humanidade está condenada a se destruir. É o que muita gente sente. Sim. E saber, com base no exame desses textos, que existe um momento profetizado onde todos esses escudos falhos vão ser gentilmente recolhidos pelo seu verdadeiro e legítimo dono, muda completamente a forma como a gente encara as crises do agora. Isso levanta uma questão estrutural sobre a própria natureza da história e como a gente deve decifrar ela, né? Verdade. Se a gente lê os eventos do mundo sem essa lente escatológica, o estado atual de divisão parece ser o destino inevitável da nossa espécie, tipo uma espiral descendente sem fim. O famoso buraco sem fundo. Isso, mas a teologia incrustada no Salmo 47 insiste apaixonadamente que o estado de fragmentação não é permanente. A verdadeira glória divina, segundo as fontes, não vai ser manifestada na destruição do mundo, mas na pacificação, na restauração e na junção de todas as partes do quebra-cabeça humano que estavam brutalmente separadas e feridas. Nossa, é um paralelo reverso daquela narrativa milenar da Torre de Babel, né? Como assim? Explica isso. Lá em Babel, a humanidade tentou escalar aos céus pela força do próprio ego e acabou espalhada e confusa, incapaz de se comunicar. Ah, perfeito. No cenário do Salmo que a gente está dissecando, o movimento é o oposto. Não é o homem subindo, é o rei que assume o trono e a humanidade que antes estava dispersa pelo ódio é finalmente reunida numa só voz, num entendimento perfeito ao redor da justiça dele. A precisão desse paralelo é notável, e vale frisar que o texto deixa absolutamente claro quem é o agente dessa transformação histórica. O Salmo conclui dizendo: "Ele se exaltou gloriosamente". Ele mesmo. O mérito da paz global não é humano. Esse estado de harmonia final não foi conquistado pelas Nações Unidas, não foi fruto de anos de diplomacia exaustiva, acordos comerciais ou do esforço das ONGs. Longe disso. Foi a intervenção direta e soberana do próprio Deus que reorganizou a casa e estabeleceu a ordem duradoura. As nações aplaudem no início do cântico justamente porque reconhecem com alívio que a paz que agora desfrutam era algo que elas eram organicamente incapazes de construir sozinhas com seus escudos. Então, o que tudo isso significa, né? A gente foi desde o barulho ensurdecedor de aclamações nas antigas ruas de Jerusalém, enquanto uma arca de madeira e ouro passava, até a visão cósmica de governantes globais entregando voluntariamente o seu poder político nas mãos de uma autoridade divina suprema. Uma jornada e tanto. Isso obriga a gente a encarar uma dura realidade sobre nós mesmos e o nosso tempo. Porque num mundo tão fraturado por divisões, onde a polarização parece ser a única língua que a gente ainda sabe falar, nós operamos quase sempre sob a premissa distorcida de que vencer significa obrigatoriamente humilhar e aniquilar quem pensa ou vive diferente da gente. Triste, mas muito real. A vitória, aos olhos do homem contemporâneo, exige que o inimigo chore.
Mas essa coleção milenar de manuscritos inverte o jogo de forma radical. Quão transformadora é a visão de que a palavra final planejada para o drama humano não é a aniquilação impiedosa dos vencidos, mas sim a união, a adoração conjunta e a partilha mútua da mesma bênção sobre um governo que é imune à corrupção e ao favoritismo. É a melhor notícia possível. Isso deixa a gente com um pensamento final bastante instigante para levarmos adiante. Se, de acordo com as fontes que a gente explorou, a visão definitiva e gloriosa do futuro é a unificação de todas as nações da Terra, caminhando juntas e celebrando lado a lado com alegria genuína, como essa certeza deveria moldar a maneira como tratamos hoje, agora mesmo, aqueles que enxergamos como nossos adversários ou que rotulamos como pertencentes a outras tribos? Uma bela reflexão. Se o destino final é que estejamos todos desarmados, sentados à mesma mesa sob a liderança do mesmo rei, talvez não devesse ser absurdo começarmos a ensaiar essa harmonia desde já, abaixando nossos próprios escudos no dia a dia. Foi um imenso privilégio explorar a profundidade dessas fontes e debater esses conceitos tão transformadores ao seu lado hoje. O privilégio e a alegria foram todos meus. Acredito muito que esse é o tipo de discussão que faz mais do que nos informar. Ela recalibra a nossa esperança e dá ferramentas muito sólidas para processar a ansiedade do tempo em que a gente vive. Com certeza. E com essas reflexões reverberando, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Agradecemos enormemente o tempo, a atenção e a curiosidade incansável de quem acompanha nosso trabalho nessa jornada do saber. Desejamos que as reflexões geradas, através dessa investigação, sirvam de verdadeira luz e sabedoria em todas as áreas da vida do nosso público. E, seguindo a tradição que selamos ao final de cada transmissão, deixamos o nosso até logo. Deus abençoe todos os ouvintes.